calorzinho, né? Amém? Gostaria de estar pedindo para os irmãos, então, para a gente poder estar começando a palavra de hoje. A gente vai lá para Colossenses, capítulo 2. A gente vai ler os versículos 16 e o 17. Colossenses. Os Coríntios, que são assim. Os Colossenses. Colossenses 2, 16 e 17. É meio difícil de achar esse mesmo. Vou colar aqui também, que eu estou passando direto dele. Oh, glória, né? Colossenses. Agora eu consegui achar. Colossenses, hoje eu demorei um pouquinho mais. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Minha maçã. Amém? Todos acharam? Hein? É um pouquinho difícil, né? Eu também demorei aqui hoje. Geralmente eu deixo marcado, eu não deixei. Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas, e a festa da lua nova. Eu sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar te louvando, te adorando, meu Pai. Que realmente esse culto, meu Pai, seja para te exaltar. Que tudo que nós fazemos aqui, meu Pai, seja para exaltar e louvar e agradecer o teu nome. E que Jesus Cristo, meu Pai, possa estar, meu Pai, aqui, habitando, meu Pai, nessa casa, nessas casas que estão aqui, meu Pai, que são as pessoas, meu Pai, no coração de cada um, meu Pai. E também venha manifestar o teu Espírito nessa casa de oração, meu Pai. Aí a gente ora e te agradece em nome de Jesus. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Os irmãos já podem se acertando, então? Hoje foi um pouquinho complicado. Eu comecei a mudar a palavra, pensei em mudar ontem algumas coisas, né? Eu já tinha conseguido fazer ela domingo, eu só estava relendo, né? E aí, eu não sei se os irmãos estão acompanhando, como é que os irmãos estão fazendo aí para acompanhar as notícias, como é que está Israel, essas coisas, né? E sempre quando está chegando perto do mês de setembro acontecem algumas coisas. E esse ano foi diferente, só que esse ano foi muito, está demais. Esse mês agora de agosto tem muito vídeo, muita coisa acontecendo, né? E hoje nós vamos aprender uma linha de interpretação sobre o arrebatamento. E se essa linha estiver certa, irmãos, o arrebatamento não vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, vai ser daqui a algumas semanas. E é o que a gente vai aprender hoje. Não estou afirmando nada, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho da Bíblia, né? Amém? Então eu quis pegar esse texto, claro, tem outros textos também. O que ele quer dizer, em resumo? Que as festas judaicas, as tradições judaicas, né, estavam representando Jesus Cristo. Por isso que falam, não fica atrás dessas leis, atrás dessas coisas. Agora nós estamos em Cristo, vamos fazer o que Cristo fazia, vamos seguir a Jesus Cristo. Em base a isso que ele quer dizer. E todas as coisas apontam para Jesus, né? Em outras palavras, até mesmo as festas judaicas, são 7 festas judaicas, irmãos: Páscoas, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Dias da Expiação e Festa dos Tabernáculos, que é o último aqui, que eu peguei na lista. Todas elas apontavam para Cristo. Fica um pouquinho da gente, vamos dizer assim, a gente conseguir entender isso. Mas eu vou tentar dar um exemplo. Quando a gente está falando de pães asmos, quem que é o pão da vida que a gente vai aprender? Eu estou falando só por cima, tá, irmãos? Tem, quando a gente vai estudar, ou a gente vai vendo na internet, tem muito estudo. Cada festa tem um estudo e sempre vai estar ligado a alguma coisa, né? Primícia, Jesus, a primícia de Deus. Pentecostes está celebrando a festa lá do Monte Sinai, né? Quando eles recebem a Torá, recebem as leis. E o que acontece em Pentecostes?
O Espírito Santo que testifica de Jesus, o Santo das leis, da palavra de Deus no nosso coração. Hoje, então, o nosso coração é como se fosse as tábuas das leis. Só que agora não é numa pedra, numa madeira, ou qualquer outro lugar. É dentro do nosso coração. E quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então isso já está trazendo para a gente agora. Tem uma festa que fica bem fácil da gente começar a entender quando está falando de Jesus. Festa da Páscoa. O que acontece na Páscoa? Que a gente aqui vai, celebra e conta. Opa! Morte e ressurreição de Jesus Cristo, não é assim? Mas por que Jesus tinha que morrer na Páscoa? Ou foi assim aleatório ele morrer na Páscoa? Ou foi algo já preparado para ele morrer na Páscoa? Alguém sabe, não? Amém. Vamos lá. Para quem quiser ler essa história, a gente vai estar lá em Êxodo. Deixa eu pular aqui, acho que eu anotei mais para frente. Não lembro se eu anotei aqui, quando eu vi tanta coisa, fiz hoje meio rápido, mas é Êxodo capítulo 11 e o capítulo 12, que vai estar falando da 10ª praga. Alguém lembra da 10ª praga? Dos filhos primogênitos lá? O que acontece naquela última praga, irmãos? Os primogênitos, né, dos egípcios, irmãos, todos morreram, porque o espírito da morte passou, não é assim? Inclusive de Faraó. Mas o espírito da morte não passou na casa dos israelitas. Por quê? Porque Moisés foi lá e falou o que Deus ordenou para ele, né? Cordeiro santo, opa, já estou dando um spoiler, mas é um cordeiro, né? Foi lá, matou o cordeiro e passou o sangue dele na porta. E o espírito da morte passou e não matou os primogênitos israelitas. Sabe o que isso está representando? A morte de Cristo lá na cruz. O sangue do Calvário, que hoje limpa o nosso coração do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então hoje a morte não tem poder sobre nós, porque Jesus já venceu a morte lá naquela cruz. Então a festa da Páscoa se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que fala que as sombras ali, as coisas do Velho Testamento, no caso para a gente hoje, é sombra da nova, é sombra de Jesus. Jesus já cumpriu o pão da vida, do pão dos asmos lá, já cumpriu. O Pentecostes já foi cumprido com o Espírito Santo. Nós estamos agora no Pentecostes, vamos dizer assim, né? A gente tem lei, a gente tem a palavra de Deus, tem a graça no nosso coração agora. Deus nos ensina. Quando você vai buscar a palavra, dobra os teus joelhos, pede discernimento para o Espírito Santo, e ele começa a testificar de Jesus Cristo. Ele começa a te levar ao arrependimento, e ele começa a falar que Jesus Cristo é Deus, que nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que buscar a Ele primeiramente, sempre de todas as coisas. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Amar a Deus em todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina isso. Porque quantas pessoas, quantos estudiosos que lêem a palavra de Deus ali, mas eles não creem, eles não têm fé. E para eles só vira um livro de história. Por quê? Porque eles não têm esse festa do Pentecostes, vamos dizer assim, aqui no coração. Que é o Espírito Santo de Deus. Então essa também é uma profecia que se cumpriu. E o que tem a ver isso com arrebatamento? Tem algumas festas que ainda não foram se cumpridas, meu irmão, ou não se cumpriram, quer dizer, segundo essa linha de interpretação, tá? Eu estou falando com vocês, não posso afirmar nada. Mas, se for verdade, será que nós estamos preparados? Que essa tem que ser a base da palavra hoje. Estamos preparados para a volta de Jesus? Então, como eu citei para vocês, né? Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecostes, essas tudo já foram cumpridas. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê tudo se cumprir em Jesus Cristo. Mas qual é a próxima festa, então, depois do Pentecostes, que tem que se cumprir? Vamos lá, quem tem o celular aí? Tem o celular? Então, vamos lá. Qual é a festa que vai acontecer em setembro? Festa judaica que vai acontecer em setembro. Vamos ver se você consegue achar aí. Opa! É que por nome meio assim, sabe? Em português não. Eu não vou ter os nomes, porque tem os nomes em hebraico lá, né? Vamos ver se alguém acha aí. Em setembro. Agora vocês vão entender porque eles falam que vai acontecer em algumas semanas no arrebatamento. Ainda não conseguiu achar? Eu vou te dar uma dica. Olha só.
O apóstolo Paulo fala, né? Que no soar da trombeta de Deus, a gente vai ser, né? Transladado, vai ser arrebatado. Primeiro aqueles que morreram, né? A gente vai depois. Aqui está Ano Novo Judaico. Ano Novo Judaico. Opa, mas que festa que começa? Ainda não? Dia de perdão. Também, ainda não. Olha, eu vou te dar uma dica. É festa da Tron, começa com Tron e termina com Betas. Festa das trombetas. Glória! Eu sei que hoje está um pouquinho diferente a pregação, mas é para a gente começar a aprender um pouco mais. A festa das trombetas, segundo essa linha de interpretação, irmãos, pode colocar aí, festa das trombetas, esse ano que vai aparecer data aí. Ela vai ser entre o dia 22 e o dia 24. São 2 dias. Então, segundo essa linha de interpretação, a volta do Messias é nessa festa das trombetas. Lembra, né? Vai com o soar da trombeta, a gente vai ser transladado e tal. Mas aí, fica muito vago, não fica? Por que isso? E se nós formos ler Mateus 24, versículo 36, olha o que vai dizer, que vai ser já contra essa teoria, teoricamente, né? Mateus, quem consegue achar lá? Mateus 24, 36. Nossa, mudei tudo a palavra, né? Ninguém sabe. Ô, glória, mas é para a gente aprender um pouco. Eu quis aproveitar porque, irmão, está demais, é muitos vídeos. É Deus de uma pessoa mais velha, criança de 5 anos, sonhando com isso. Eu falei, bom, está na hora de eu falar, porque eu não lembro dos outros anos de ter falado isso. Bom, dos 2 últimos anos eu não lembro, do resto eu não vou lembrar mesmo. Né? Acharam? Porém, naquele dia ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Opa! Na minha versão vai estar assim, né? Porém, o dia e a hora ninguém sabe. E aí ele vai continuando, né? Nem os anjos, ninguém. Só o Deus Pai. Porém, o dia nem a hora ninguém sabe. Mas por que então? Por que eles estão falando que é em setembro? Sabe qual é a única festa que não tem data, certo? Que também é conhecida? Pelo dia nem a hora ninguém sabe? A festa das trombetas. Pois pode pesquisar. Tem um termo. Por quê? Porque para eles fazerem essa festa da trombeta, eles tinham que esperar a lua nova. E eles não sabiam direito o dia. E se tivesse nublado também? Como é que eles iam ver? Eles tinham que esperar o outro dia, né? Para eles verem assim. Lá eles não tinham igual hoje. Hoje já está a data marcada, porque eles vão conseguir olhar, né? Se for pesquisar a data da festa das trombetas do ano que vem, já não vai ser no dia 23, 24. Eles vão estar em cima das estações da lua, né? Lá naquela época eles não tinham. Então eles tinham que ficar mandando 2 vigias lá, que eles sabiam mais ou menos o dia, mas eles não sabiam certo, eles ficavam olhando lá. Começou a aparecer a lua nova, acendia uma fogueira, tocava o chofar, e um já ia avisando para o outro até chegar lá em Israel. Então quando chegasse em Israel, a lua já estava lá em cima. E também é por isso, num piscar de olho é muito rápido. Ele estava ali, de repente apareceu, bum, tinha que ir lá. Ou às vezes se tivesse nublado o tempo, de repente abriu o tempo, já estava a lua lá. Eles tinham que avisar correndo, era muito rápido. Lembra quando eu falei que Jesus fala do eu sou, né? E a gente vai lá e descobre que ele estava usando de Moisés lá? Eles usam essa linha de interpretação também. Porque a única festa que não tem uma data exata é essa festa. É por isso que até 2 dias, vocês não conseguem achar num dia, vai ser no outro. Não tem como, irmãos, a gente afirmar nada. Que isso é verdade ou que não é. Mas é curioso, né? Quando a gente vai pesquisar mais a fundo, eles vão explicar muito mais coisa, irmãos. Muito mais coisa. Inclusive, depois da festa da expiação, quer dizer, depois da outra festa que está para se cumprir ainda, seria a festa da expiação, que segundo eles estava se referindo à grande tribulação, né? As angústias de Jacó, né? E depois nós ainda tem a festa dos tabernáculos, que segundo eles também significa o reino messiânico. Olha que engraçado isso, né? Nessa linha de interpretação. Então, segundo eles, os judeus, eles estão esperando o Messias nessa festa, no soar da última trombeta. Diz que até uma outra trombeta, um chofar diferente que ele toca, que tem um som mais longo, né? Que eles esperam, né? Se a última trombeta, o Messias chegar, né? Engraçado essas coisas. A gente está vendo o cumprimento das profecias bíblicas, inclusive nessa revelação aí.
Claro, né? Como eu estou falando, é uma teoria. Mas e se for verdade? Pode ser como pode não ser. Eu acredito que Jesus está para mim a qualquer momento mesmo, né? Porque ele fala para os discípulos, né? Cabe cada dia o seu mal. Então, opa, o futuro pertence a Deus, né? Mas se for verdade, irmãos, é algumas semanas, daqui a um mês, o que você vai fazer? Como é que está a tua vida? Eu quis trazer isso para despertar curiosidade, para quem quiser procurar depois. Mas como é que está a tua vida com Deus? Pode ser uma teoria, como pode não ser. Mas independente disso, irmão, nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Se nós temos que melhorar alguma coisa, vamos colocar diante de Deus. Se você começa a orar e não sente nada, começa a colocar diante de Deus. Deus, me coloque o fervor. Eu já estou vários anos na caminhada, às vezes acontece tanta coisa no dia a dia, que a gente fica desanimado. Coloca o fervor, coloca aquele primeiro amor no meu coração, que eu me entregue verdadeiramente a Ti, como foi cantado, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra e testifica, né? Em nome de Jesus. Bom, agora eu queria começar um pouquinho, lá em Provérbios, vamos mudar um pouco, né? Provérbios capítulo 3, o versículo 5 ao 6, irmãos. Provérbios capítulo 3, o versículo 5 ao 6. Tá bom, irmão? 15. Ai, graças a Deus, não tem resolvido bem, deu certo. Mas pesquisa, irmãos, pesquisa depois certinho, que se eu for explicar cada festa e cada costume, vai demorar muito. Mas eu queria trazer para vocês. Vai dizer assim, todos acharam? Provérbios 3, 5 ou 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confie no teu entendimento, né? Reconhece no caso de Deus, em todos os caminhos, e Ele endireitarás as tuas veredas. Oh, glória a Deus! Confia no Senhor de todo o teu coração. Não adianta nada. A gente está sabendo, está tendo várias teorias de arrebatamento, a gente está vendo os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, né? A gente já está ouvindo falar sobre o terceiro templo, a gente já até começa a pensar nos anticristos da vida, a gente está vendo o contexto todo se formando para as duas testemunhas aí, para quem lê a Bíblia, né? Para acontecer já no nosso tempo. Mas se a gente não confia em Deus, se a gente não confiou o nosso coração em Deus, em outras palavras, a gente não entregou o nosso coração em Deus, porque quando a gente fala, eu confio em Deus, todo o meu coração, isso também quer dizer que eu estou entregando a Deus todo o meu coração, porque eu sei, eu confio no poder dEle, e eu sei que eu não sou nada, e que Ele é tudo, e que Ele tem o melhor, por isso eu entrego para Ele todas as minhas intenções, todos os meus sentimentos, todas as minhas forças, todos os meus dons e talentos, até os meus problemas. Agora não passa a ser mais o meu problema, passa a ser o problema de Deus. E Ele que vai resolver. Então nós temos que ter essa confiança, irmãos, em Deus. Quantas pessoas, irmãos, que têm um conhecimento muito grande até da palavra, né? Alguns entendem revelações e isso, aquilo que já foram usados, mas perderam essa confiança em Deus, não entregaram totalmente a Deus. Quando Deus começa a minar ali, o Espírito Santo começa a tocar, vamos mudar de vida, né? Olha, aquilo ali não está legal, entrega sua alma por inteiro para mim, a pessoa começa já a se esquivar, começa a querer sair, porque não tem confiança em Deus. Não é assim o próprio povo no deserto? Deus falava, não, ó, esse pão é para cada dia, não pegues mais, todo dia vai ter pão fresco. O que o povo fazia? Pegava e guardava para outro dia. Porque via os sinais, via as maravilhas de Deus, mas não acreditava. Não tinha confiança totalmente em Deus. Não adianta a gente, se soubesse mesmo, né, se Deus aparecesse em sonho para cada um de nós e falasse, tal dia vai acontecer o arrebatamento. Não vou falar a hora, mas fique esperando nessa data aí. É todo mundo, né? Não estou só supondo aqui. Né? Deus apareceu para todos nós aqui para confirmar. Que Ele vai vir daqui uns dias, daqui um mês que vem, por exemplo. Igual a gente estava conversando aqui. Mas se você não confiou inteiramente a Deus, se você não se entregou a Deus, vai adiantar? Ele vai vir, você vai estar ali, de repente todo mundo sumiu.
você ficou. Quando a gente vai para aquela parábola do Lázaro e o homem rico, quando o homem rico está lá, né, sofrendo lá, ele vê Abraão, não vê Abraão e Lázaro, e ele sabe que é Abraão. Opa, Abraão, eu peço que Lázaro coloque pelo menos um dedo molhado nos meus lábios, ó. Sabe o que isso nos mostra? Que ele, de alguma forma, ele conhecia a palavra. De alguma forma, ele conhecia as histórias bíblicas, ele sabia quem era Deus, porque ele sabia quem era Abraão, e Abraão sabia Deus. Se ele conhecia a história de Abraão, ele conhecia a fé que Abraão tinha em Jeová. Mas e ele adiantou, ele serviu? Não adiantou de nada. Não adianta de nada, nós não temos a confiança. E quando eu falo em confiança, tem a ver com fé. Você confiar em alguém, você tem fé naquela pessoa, não. Olha, eu vou confiar tal coisa para você guardar, não. Tenho fé que aquele cara vai guardar, vai fazer certinho. Você tem confiado que Deus vai guardar o teu coração, vai guardar a tua alma, vai esconder você ali, no dia do juízo, no dia da angústia. Muitas pessoas falam, por exemplo, de Jó, porque eu queria ser igual Jó, ter a fé de Jó. Será mesmo que vai ter a fé de Jó? Quando chegar um momento que você perder tudo, você tinha tudo, casa, dinheiro, carro, de repente, pum, teu filho morre, bateu o carro, explodiu o carro, acabou tudo, deu um terremoto, sei lá, uma enchente, perdeu a casa, perdeu tudo, tua mulher largou, tua esposa te largou, sobrar só um pedaço de telha, você ficar coçando a telha, para tentar, né, amenizar as dores, as feridas, que aquela lepra que estava, a Bíblia fala que chegava a feder até, né? Quando a gente vai ver aquelas feridas podres, pus, estava podre, cara, perdeu tudo da noite para o dia. Será mesmo que você vai ter a confiança que ele teve? Aí acontece alguma coisinha, eu não vou hoje, eu estou com dor de cabeça, eu não, hoje estou muito cansado. Eu tive uma luta lá no trabalho, meu Deus do céu, não vale a pena servir a Deus, é muita luta. Mas e quando sobrar só um pedacinho de telha lá? Você tem que se coçar. Será que você vai aguentar? Será que você vai falar, Senhor, eu entrego todo o meu coração a Ti. Eu confio todo o meu coração em Ti. O que importa mais é eu agradar o Senhor do que agradar o mundo, que agradar homens. Mesmo que eu perca tudo, não é assim? Do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Será mesmo? Jesus voltar hoje, como é que está o nosso coração? Será que nós vamos ter essa fé mesmo? Nas lutas dos dias, quando vim, né? Ali, as telhadas que passaram, gente. E tantos outros exemplos, irmãos. Queria ser igual Daniel, lá na cova dos leões. Por exemplo, você sabia que a vitória dele veio muito antes do que essa história? A vitória de Daniel veio quando ele negou os manjares do rei. Você tem negado os manjares que o mundo está te oferecendo? Aquelas coisas que você gosta, que você sabe que não agradam a Deus, que não servem para o reino de Deus? Você tem negado isso? Muitas vezes vem, faz campanha, mas sai daqui, está com a vida toda torta. Pois que a vitória, não, porque Deus fechou a boca do leão, vai fechar a boca do leão na minha vida, inveja vai acabar. Não, meu irmão, está negando. Está se negando, está se entregando para Jesus. Espírito Santo, hoje eu estou morrendo para mim mesmo, estou me entregando a Ti, faça o Teu querer em mim. E se o Senhor voltar hoje, eu sei que eu vou contigo, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Você tem essa confiança de dizer isso? O Senhor está se apertando, irmãos. Eu não sei quanto tempo a gente vai durar aqui nessa terra, né? Não estou falando daquela profecia, nada, né? Só uma interpretação, para quem tiver curiosidade e para despertar para ler a Bíblia, né? Essa é a minha intenção. Para quem ainda não tem o costume de ler a Bíblia, de estar buscando, eu quis também citar Provérbios, é um livro fácil de ler, tem muitos ensinamentos para a gente do dia a dia, para a gente estar tendo uma vida com Deus, para a gente também não dar cabeçada na vida, como eu já dei muita também, cabeça dura, né? A gente tem que viver uma vida com Deus, irmãos. O que nós somos aqui dentro tem que ser o que nós somos lá fora. Eu não sei o que você pensa, ou está pensando até de mim, não estou julgando ninguém, nada. Mas está na hora de uma mudança real.
a mudança tem que ser hoje, não é para amanhã. Talvez amanhã não tenhamos mais tempo. Amém, irmãos? Um pouquinho diferente hoje. Tentei não ser muito assim, né? Mas eu gostaria de, até quando você sentado mesmo, olha para si mesmo. Olha para si mesmo. Você tem tido confiança em Deus? Você tem colocado o teu coração plenamente no Senhor Jesus Cristo? Olha, Jesus está aqui no meu coração. Você tem pedido para o Senhor Jesus te aceitar? Você tem feito só aquela oração, Jesus me aceita, mas não está na hora de você evoluir e se humilhar como Jesus se humilhou? E fala, Jesus, aceita o meu coração, aceita a minha vida, para que Ele venha te limpar. Assim como Ele fez lá em Êxodo, na Páscoa, e depois Ele fez na cruz do Calvário, para te libertar da morte. Se o espírito da morte bateu hoje, você pode ter certeza que ele não tem poder sobre a tua vida. Porque se você entregou todo o teu coração, confiou em Deus, o Senhor Jesus Cristo já venceu a morte. Você também é mais do que vencedor. E você pode ter certeza que hoje tem que ser o dia de você sair daqui com a certeza que você vai morar com o Senhor Jesus Cristo nos céus. E que se o arrebatamento acontecer por esses dias mesmo, você vai subir com Ele. Amém? Quem cria assim, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, eu agradeço pela minha oportunidade, mas está na hora de nós se apegarmos com Deus. Amém? Muito obrigado, irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.